Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu quero estar reagindo com vocês aqui ao que eu acredito que seja um dos vídeos mais importantes para desmentir a maior parte das mentiras que existem sobre o Movimento Brasil Livre e foram perpetradas, seja pelo petismo, pelo bolsonarismo. E ontem o nosso pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, ele participou de uma sabatina no Inteligência Limitada, inclusive sabatina essa, que até o momento que eu estou gravando o vídeo aqui, já superou e muito as visualizações que a sabatina do Romeu Zema teve. Em breve também já vai estar superando o número de visualizações que teve a sabatina do Flávio Bolsonaro no mesmo canal. E o pequeno detalhe, a do Flávio já vai completar quase um mês, né? E muito provavelmente daqui 2, 3 dias no máximo, o Renan já deve estar passando as visualizações do Flávio. Chega de enrolação e vamos ver o Renan destruindo cada uma das principais mentiras já inventadas sobre o Movimento Brasil Livre. Para polêmica, Renan? Estamos aqui também para isso. Então. Algumas coisas você já respondeu na outra entrevista que você deu, mas como pode ter alguém vendo pela primeira vez, vamos lá. Intercept falou de que pessoas estavam recebendo dinheiro para quando vocês saíram pegando para fazer o partido, né? Matéria da Intercept. Sim, eu lembro. É o Intercept, né? Assim. Publicou relatos de pessoas dizendo que assinaram apoio sem saber claramente que era para criar um partido ligado ao MBL. Isso tem o mais recente. Isso que eu ia falar. Os personagens do Missão, ou do MBL, quando estão envolvidos em algum escândalo, alguma coisa que gera em redes sociais algum tipo de ódio ou de alguma coisa, reverberam bem mais do que nos outros partidos, porque eles têm uma personalidade muito forte. Porque eu vou citar... Porque as pessoas esperam mais da gente. Pode ser. Então qualquer coisa que... Bom, antes do Renan responder a essa primeira acusação, vou dar um depoimento pessoal. Eu fui um dos coletores do Partido Missão, quando ainda estava na formação, onde teve todo um trabalho de coleta de assinatura, preenchimento de ficha, né? E assim, eu digo para vocês, em nenhum momento foi orientado de que nós enganássemos as pessoas, né, e dissesse que elas estavam assinando algo para uma outra coisa, para uma outra finalidade. Isso nunca aconteceu. Segundo ponto, todas as pessoas que abordamos, que eu abordei, né, a gente chegou na pessoa, cumprimentamos a pessoa, falamos quem nós somos, né? Eu, no meu caso, eu falei que eu estava coletando assinaturas para a criação de um partido político, né? Falei para as pessoas algumas bandeiras, seja o combate à criminalidade, o combate à corrupção, etc. E, assim, teve, claro, bastante pessoas que apoiaram, assinaram, tanto que o partido hoje, ele está de pé, o próprio TSE reconheceu a lisura do processo todo, das assinaturas, os cartórios também, assim, milhares de cartórios pelo Brasil inteiro validaram o nosso trabalho. PL ou no PT, ninguém liga conosco, tipo, olha só, porque se espera mais da gente, se cobra mais da gente. E é pra esperar mais e cobrar mais, porque nós somos melhores. Então cobra mesmo. Os mais famosos, né, do Arthur, né, em que tem alguma coisa que fala que você fazia ator de blondes, falar sobre isso, já falou também, mas falar sobre isso. Esse lance da Intercept sobre pessoas que assinaram sem saber, e que eu levantei também, o Metrópolis procurou, eu nem sabia, esse perfil Phallic Man, que é um influenciador neonazista, qual é a ligação dele com Missão, se vocês exaltam ele. Então, coloca tudo no meu balaio. E a última coisa do Guto Zacarias, que sempre falou contra o aborto e teve esses áudios. Cara, vocês têm que se preocupar com esses áudios aí, né? Surgiu o Instituto do Áudio Bombinha. Exato. Eu já venho avisando, áudio bombinha. Enfim, tem mais alguma coisa que eu esqueci aí que o pessoal tá falando no chat? Já coloca tudo no meu balaio, já coloca todas as coisas que ele respondeu. Só vai me lembrando que seja o número 4. O pessoal também estava perguntando sobre as dívidas tributárias. Maravilhoso. De que foram divulgadas também. Tá. E se surgir mais alguma coisa, eu vou te falando aqui no chat. Então vamos lá, vamos começar pelo Intercept. Pergunta número 1, Intercept. Intercept, primeiro tem que invalidar que é Intercept. Intercept é um grupo de esquerda que nos persegue, nos ataca politicamente, porque a função social deles é isso, eles recebem dinheiro pra atacar pessoas do campo oposto. O pessoal tá falando também do Curtis Yarvin também. Vamos só, põe na lista, Tá na lista aqui. Então o Intercept é basicamente isso, o que eles falam é, as pessoas não sabiam que estavam assinando. Como funciona isso? Tá na rua, eu nunca vi esse pessoal... Porque não tem uma ficha aqui. Eu vi uma pessoa com um crachá escrito Partido Missão. A pessoa chega pra você gostaria de assinar aqui... Com uma prancheta, estamos fundando um partido político, ele defende isso, esse aqui é o site do partido, e aí está escrito na ficha, ficha de apoiamento ao Partido Missão.
Está escrito. É uma partido ficha missão. padrão? A ficha é do TSE. Ah, não é eu não vocês posso... que mudam nada. Quem cria a ficha é o TSE. Eu tenho que fazer a ficha dentro da especificação do TSE. Aí você faz a ficha com a especificação do TSE, aí você leva ela com uma prancheta, aí a pessoa vai assinar na prancheta, ela vai dar os dados dela. Então, assim, a pessoa tem que ser muito de má fé pra dizer que ela recebeu um papel, que ela não viu que estava no partido, que ela deu todos os dados dela, ela preenche os dados, e aí ela, meu Deus, não sabia. Não sabia. Conversa mole. Tanto que pessoa séria, após assinar uma prancheta com um partido, com a fundação do partido, ela vai e recorre ao Intercept pra reclamar. Eu entendi, né? É óbvio que ela recorreu ao Intercept. É uma pessoa que eventualmente de esquerda foi abordada e falou, tanto que... Detalhe, a pessoa, assim, se ela acredita que foi vítima de algum golpe, que ela procurasse o Ministério Público, a Polícia Civil, e não o Intercept. Esses casos foram mínimos. E aí, no final, o partido, quando... Eles fizeram umas denúncias lá. Nenhuma denúncia eles tentaram formalizar em termos criminais ali a véspera da eleição. Nada, não deu em nada. Não, e quando eu fui para julgamento no TSE, nós ganhamos por 7-0. Então é uma não discussão. Tá. Não discussão. Personagens, então. Primeiro, o Arthur, já é meio antigo, mas nos áudios também falava da famosa Tour de Blonde. O que você tem que falar sobre isso? Que você participava desse Tour de Blonde? Assim, cara, assim, o Arthur escreve no áudio, pra falar da minha parte, tá. Que eu já viajei pra Suécia e que eu saía com mulheres na Suécia. Cara, já viajei pra Suécia, já viajei pra Noruega, já viajei pra Finlândia. Gente, esse lance todo, né, de que fulano saiu com mulher de tal país. Gente, assim, isso sequer deveria ser considerado algum escândalo. Inclusive, além disso ser um mero ataque de pânico moral, assim, muitos dos ataques que vocês vão ver aqui é ataque bobo. Se não é simplesmente alguma mentira, é ataque bobo, né? E eu garanto para vocês, muitas pessoas que fazem esse tipo de ataque de natureza sexual, assim, são pessoas que no privado fazem, assim, atrocidades inimagináveis. Eu já viajei pra Alemanha, eu já viajei pra Itália, não, Itália não, já viajei pra França, eu viajei pra vários lugares. E caso essas pessoas chocadas não saibam, assim, eu sou heterossexual. E se eu estou num país e eu vou conhecer o país, eu amo história, então eu vou na Suécia... Até hoje, só foi vazado apenas escândalos heterossexuais do Movimento Brasil Livre. Se fosse vazar escândalos de natureza sexual, por exemplo, do PL, de muitos grupos políticos que se consideram conservadores, católicos, assim, eu tenho certeza absoluta que o que vai sair ali vai ser escândalo de natureza homoafetiva. Aprenda a falar a língua, aprenda a cozinhar comida local, tenho amigos de vários países do mundo. E, cara, se eu tô solteiro, com 23, 24 anos, conheço uma moça e vou sair, não tem problema nenhum. Qual é o problema? Os caras querem criar a teoria da conspiração do nada. O que tem isso aí? Nem tinha esse nome. O Arthur que colocou como piada, eu achei engraçado. Mas, sim, e qual o problema? É crime? É crime ser heterossexual? O Arthur vai poder concorrer em algum momento, alguma coisa? Cara, o Arthur é alvo dessa, assim, foi a polêmica do áudio. Ele sempre lembra que o Arthur foi cancelado por um áudio. Áudio infeliz, mas um áudio privado entre amigos. E ele perdeu os direitos políticos no meio do carnaval. Enquanto as pessoas estavam no meio de uma, desculpa o termo, putaria ensandecida no carnaval. Ai, que absurdo. Olha o que ele falou. Cara, às vezes pelado, numa suruba. Não, mas olha só, o cara que desrespeito. Pelo amor de Deus. Foi só um ataque político que o Arthur sofreu. Tanto que depois não caçaram um cara do Centrão, lá na Lesp, que pegou nos peitos de uma deputada estadual do PSOL. Verdade. Foi casuísmo. Foi casuísmo. Então... Guto eu acho mais grave porque mostra um discurso e na ação uma coisa totalmente diferente. Quer dar o contexto? Foi muito triste o que aconteceu ali no caso do Guto. O Guto teve um relacionamento fora do namoro dele. Quanto tempo com uma moça. Não, acho que foi 2024. Tá. E esse relacionamento, ele teve lá com uma moça. O relacionamento não foi pra frente. Não tenho muito contexto, porque não entro muito na vida pessoal deles. Mas não deu certo, a moça ficou grávida. E aí eles ficaram discutindo, debatendo. A moça fez um BO. Aparentemente, porque pra mim essa é a parte mais grave. Porque o Guto não ficou próximo dela no acompanhamento da gravidez. O Guto talvez não achava que o filho era dela. E ela fez um BO contra ele. Era dele. Era dele. Não, você falou era dela. Que o filho era dele, no caso. Podia ser o filho de outro cara. Enfim, ficaram tendo aquelas discussões. Não vou entrar no mérito, no detalhe das discussões, porque se ela fez o BO, ela vai colocar os elementos probatórios dela no BO. Ele não colocou os dele, ele era um BO unilateral, é uma peça dela. E aí nessa peça dela, ela o acusa, tem áudios do Guto. Acredito que o maior erro desse caso do Guto foi dele não ter procurado ajuda. Por quê? Assim, pelo que eu fiquei sabendo, não só de coisas que foram ditas publicamente, mas coisas que eu fiquei sabendo também de bastidores ali, assim, o Guto, né, teve esse período da vida dele, né, acredito que, assim, qualquer pessoa, querendo ou não, ela vai acabar passando por momentos difíceis na sua vida. O Guto, ele é um rapaz novo, acredito que ele deve ter quase a mesma idade que eu tenho, e assim, se eu passasse pela mesma coisa que o Guto passou, assim, eu pediria ajuda, né? Não ajuda de qualquer pessoa, é claro, mas ajuda de pessoas confiáveis, pessoas próximas,
né? Pessoas que também estariam dispostas a te ouvir também, principalmente pessoas mais velhas, né? Que poderiam dar um aconselhamento. Se o Guto tivesse feito isso, essa história sequer teria ocorrido. Muito ruins. Só que no fim do dia, eles se resolveram naquele caos deles. Ela o perdoou, e ele é um pai presente hoje com a filha dele. Ela hoje faz a defesa pública, e esse caso, que é um caso privado, que é um caso que está em segredo de justiça, foi tornado público para atacar o Guto. Aí a menina fica exposta, a criança fica exposta, e o Guto é alvo desse ataque. Eu acho que a postura do Guto foi correta nisso? Não acho. E o grupo todo não achou que a postura do Guto foi correta nisso. Não acho. E mais, aí entra um ponto que eu já falei publicamente isso. O Guto é um exemplo para milhares, quiçá milhões de jovens. O Guto tem uma audiência colossal. E o Guto é um exemplo de um cara negro, de sucesso, que interfere na política de maneira muito positiva. Então, quando a gente fala, e um dos temas que eu coloco sobre segurança pública é o papel do pai presente. Tem uma pesquisa da FGV de 2007 que mostra que uma das maiores correlações... Sobre essa questão do Guto também, acredito que nessa história toda, a única vítima acabou sendo ele. Por mais que não seja defensável o áudio dele em si, nessa situação toda, ainda assim, se vocês forem pegar no mérito, na letra, assim, o Guto foi vítima de um crime, né? Que ele teve um processo que estava em segredo de justiça que foi vazado. E detalhe, até hoje não se descobriu exatamente quem é que vazou. Do jovem que comete crime é o jovem que não teve o pai presente na infância. Que não deu o exemplo, que não deu a norma, que não falou, se fizer isso, vai apanhar. O pai ou alguma figura masculina A figura presente, masculina, mas em geral o pai. Tá. Né? A figura masculina presente, ela diminui bastante isso. Mas o pai é o pai. É. Né? Então, então, nós temos um discurso muito forte sobre isso, especialmente eu. Eu acho que quando o Guto não esteve presente naquele processo, eu acho que ele dá um exemplo muito ruim pros jovens. E aí o Guto tem que reconstruir isso. E ele tem esse compromisso conosco, de mostrar assim, esta é uma pauta que eu preciso tratar. E aí é um ponto. A régua conosco, a régua de avaliação pública, ela será sempre mais alta. Casos feios, desaboradores, tem em quase todos os partidos por aí, e envolvendo figuras públicas. Os partidos só medem o desempenho político das suas figuras. Nós temos que medir o desempenho político, e o Guto é um baita de um deputado, e o desempenho na vida pessoal, eu entendo, a régua conosco será mais alta. Mas não fica uma lógico. imagem, tipo, o Uma discurso lógica. é um e a ação é outra? Lógico que fica. O Guto falhou nisso. O Guto falhou, ele errou na postura. Dito isso, ele e elas resolveram, que é uma questão que concerne a eles. E agora, ele e ela estão trabalhando para dar uma volta por cima nisso. E eu acho que faz parte da vida do cara. E aí cabe ao grupo e cabe ao eleitor julgar ele. E cabe ao Guto fazer o processo de construção. Isso é uma das coisas que eu acredito que sejam mais louváveis do Movimento Brasil Livre. Assim, se a pessoa errou, assuma que errou. Simples. Não precisa criar um xadrez 4D, uma historinha mirabolante, alguma teoria conspiratória para tentar justificar o erro. Simplesmente assuma e diga, aconteceu isso, isso e isso, foi um erro da minha parte, e estarei disposto a me redimir desse erro. Simples. Tanto que eu acredito que se o Movimento Brasil Livre simplesmente tivesse uma postura cínica, de simplesmente dizer que era um ataque barato, de que é uma fake news, uma mentira, tentar criar uma historinha para justificar um erro, nós seríamos muito maiores, diga-se de passagem. E eu acho que ele tem que fazer dando exemplo. Ele precisa dar o exemplo. Senão ele entra nesse ciclo de perpetuação de um comportamento que eu denuncio como errado. Eu falei isso na CNN. Falando o quê? Que o pai que abandona a criança, esse cara é o maior filho da mãe da história toda. Ele é o maior filho da mãe. Pra não falar outra palavra. Porque o que acontece? Não é só porque ele é ruim com a mãe. Porque a mãe, às vezes, se relaciona com o cara. São dois adultos. Às vezes a mãe se relaciona com um cara ruim, ela também foi movida por impulso. As pessoas também erram, são adultos, os adultos erram. Dito isso, aquela criança que foi colocada no mundo é responsabilidade de ambos. E é responsabilidade, inclusive, afetiva e de exemplo. E o pai e a mãe têm que estar presentes nisso. Porque no fim do dia, se aquela criança, especialmente um menino, na verdade, especialmente não, quase sempre um menino, ela não tem esse acompanhamento, fica carente de exemplos, esse é o rapaz que eventualmente pode cometer um crime, que vai ter um desempenho escolar inferior, tem pesquisas que mostram isso, a ausência da figura paterna faz com que a criança tenha um desempenho escolar menor. Então, tudo aquilo que a gente critica na formação de uma sociedade coesa, não pode ser praticado por nós. Então, ele, no processo, ele tem que reconstruir isso. Ele reconstruiu na relação dele. Então, a primeira pessoa que ele tinha que reconstruir com a moça, ele reconstruiu. Ele e ela estão reconstruindo isso. Agora ele tem que reconstruir como homem público. E ele vai fazer isso, porque o Guto é essencialmente uma pessoa boa. Agora, uma pessoa falha como todos nós. Entendi. E me explica essas figuras aqui que aparecem normalmente, Curtis Yarvin e esse The Phallic Man, e essas associações que vêm esses ataques de vocês promoverem ou estarem associados com ideias nazistas. E também tem isso, nem vou colocar mais aquele caso do Monark que tava o Kim lá, mas que ele já explicou isso. Esse caso do Kim, acho que é um caso que ele é autoexplicativo. O Kim foi cancelado, inclusive ele foi cancelado um pouco antes do Arthur, porque tava todo mundo com arma pra cancelar a gente em 2022. Foi antes do Arthur? Foi, 2 semanas antes do Arthur. Caramba, acho que 2 a 3 semanas, foi um mês infernal pra gente. Que queriam caçar o Kim também. Obviamente que o Kim não é nada. Assim, esse maldito discurso. Nunca se esqueçam de que o bolsonarismo, junto com o petismo, tentaram fazer de tudo para destruir o Movimento Brasil Livre.
é completamente bizarro. O bolsonarismo, ele tem tentado emplacar em 2022 a pecha no Kim. E depois, eles próprios ficam reclamando depois de que a esquerda fica mexendo isso e aquilo. Mas eles próprios também, quando teve muita conveniência, eles fizeram a mesma coisa conosco. Isso vocês nunca podem esquecer. Ficar chamando todo mundo de nazista pra cancelar a pessoa e acabar com a vida dela. É isso que essas pessoas tentam fazer o tempo todo. E foi feito com o Kim. O Kim, à época, foi defendido, inclusive, por grande parte da comunidade judaica brasileira. Porque o Kim sempre foi uma pessoa que promoveu políticas que, em grande medida, enfrentavam o antissemitismo no Brasil. Sempre. Que tá crescente, né? Muito crescente. Muito crescente. Aliás, boa parte da discussão sobre antissemitismo no mundo envolve entender que a geração Z de direita e a geração Z de esquerda, no mundo todo, estão cruzando a linha em muitos termos sobre essa questão do antissemitismo. Mesmo, cada um à sua maneira. Tá? E é um momento diferente que tá vivendo o mundo e um momento que carrega muito perigo. Tá? Então, esse caso do Kim é um caso, enfim, mais do que sedimentado e não tem relação com nada. Essa história Quem de são essas duas figuras aí? Não, Curtis Yarvin, ele é um autor dos mais importantes. Inclusive o próprio Kim, eu vou ver se eu encontro, coloco aqui também, que ele foi homenageado pela CONIB, que é a maior instituição israelita no Brasil. Para vocês terem ideia do qual ele é. Direita americana hoje, é um autor que fala muito sobre novos modelos de governança, ele fala sobre a crise da democracia, ele faz uma análise política histórica, lendo autores como Spengler, que é muito interessante. E aí os caras falam, mas ele tem ideias racistas? Que eu saiba não, e se tem, não é problema não. De Metrópolis, né? Mas assim, vamos fazer comentários dessa natureza sobre qualquer autor que seja vinculado à direita. Eu não sei, eu não li toda a obra do Curtis Yarvin e nem me interessa ler toda a obra do Curtis Yarvin. Agora, eu conheço a obra do Marx, o Marx era racista. Então se alguém lê Marx racista por tabela, o Heidegger, que é um dos caras mais lidos na academia brasileira, o Heidegger, ele foi nazista. Então, tá proibido ler o Heidegger? A maior parte dos intelectuais, principalmente intelectuais, cujas obras mudaram o mundo, as suas vidas pessoais são as piores possíveis. Eu recomendo que vocês pesquisem, procurem biografias, histórias, relatos de como eram as vidas de grandes intelectuais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que vai ser bem didático para vocês entenderem. Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau, dentro do ambiente educacional, ele assim, é quase tratado como um deus. Né? Muito do que a gente entende como educação moderna, educação contemporânea também, derivou da filosofia política do Rousseau. E o Rousseau, enquanto pai, ele era um péssimo pai. Para vocês terem ideia, assim, enquanto ele escrevia as obras dele, assim, ele negligenciava seus filhos, até batia, cometia abusos também. E nem por isso ele deixou de ser uma referência em educação. Todo mundo na academia leu Heidegger. Vamos botar o Foucault. Foucault foi, né, ele flertou com a Revolução Iraniana. Tá proibido ler o Foucault? E esse The Felic Man, quem que é? Está nessa matéria, da matéria do Metrópolis. É um cara que escreveu um artigo em inglês falando bem, com uma leitura boa do nosso partido. Ah, tá. Aí ele escreveu, eu não sei quem o cara é. Ah, não, porque o Felic Man escreveu. Aí ele tá um tweet, pô, o que você quer que eu faça? Eu não conheço. Se ele escreveu o artigo, ele acertou no que ele tava falando. Mandou bem, eu achei que ele mandou muito bem. O artigo estava bem feito, fez uma leitura bem feita sobre o partido que a gente montou. Agora, se ele tweetou isso ou aquilo, isso é ridículo. É igual assim, uma vez pegaram um comentário ruim, um comentário racista do William Vac. Aí se o William Vac soltar um editorial no programa dele, eu não posso divulgar o William Vac. É que eles não vão falar isso porque o William Vac é jornalista no Brasil. Só que esse jornalista, que é o cara do Metrópolis, o Boris Casoy, o Demetrio Vecchioli, ele é um esquerdista. E aí ele queria, na matéria toda, graças a Deus eu filmei a ligação, ele queria falar que eu era nazista. Ah, você tá... Conselho de vida. Para você que é uma personalidade política, um influenciador, se você for dar alguma entrevista para alguém que tenha interesse em distorcer aquilo que você falou, grava. Grava toda a reunião, a chamada, porque simplesmente, se acontecer do jornalista, da pessoa ali, divulgar uma matéria, distorcendo, manipulando aquilo que você falou, você simplesmente pega o que você gravou ali e joga no ar. Simples, fala, ó, jornalista tal, você mentiu aqui, a verdade aqui. Simples. O próprio Olavo de Carvalho, ele fazia isso. E eu lembro também que no caso do Gabriel Monteiro, quando ele fez aquela reportagem para o Fantástico, antes dele vir a ser preso, ele próprio gravou a entrevista ali e postou no ar essa entrevista antes do próprio Fantástico. Ou seja, se o Fantástico quisesse fazer alguma distorção ou manipulação do que ele falou ali,
não ia conseguir fazer. Tava num grupo que não sei o quê. Não, você tava no. Não, porque você. Sério, ele queria falar que eu disse que uma pessoa que tinha, vamos dizer, fibra muscular boa pra tração na academia, né? Mas chama RR. Que esse RR era um código de nazismo. O cara é completamente lunático. Tentou caçar alguma ligação. Então, assim, o que eu falei pra ele, que é o que eu falo pras pessoas, o Curtis Yarvin. Cara, eu vou ler autores podem ter coisas muito interessantes. Se eu ler Marx, tem coisa interessante em Marx. Engels tem coisa interessante. E, cara, você vai ter declarações sobre temas raciais envolvendo Marx. Entendi. E eu vou deixar. E o Marx perdeu a importância dele. As pessoas que me criticam, elas são, em geral, herdeiras da tradição marxista. Eu vou queimar livros. Então essa conversa não cola. Não cola de maneira alguma. Vou convidar autores, vamos chamar pra debates, vamos ouvir o que essas pessoas têm a dizer. Agora, se é uma ideia que não tem nada a ver com a gente, eu não vou promover ela. Manda uma pergunta e já coloca aí na telinha os outros pré-candidatos pra ele avaliar cada um. Vamos lá. Ok, ó, tem uma pergunta do Renan aqui. Outro Renan. Ele pede pra você falar sobre as dívidas tributárias divulgadas, como um candidato que fala em responsabilidade fiscal, pedindo pra explicar essa situação. Maravilhosa pergunta, porque é o seguinte, por muito tempo, e eu nunca liguei, por muito tempo ficaram falando, o Renan deve muito. Teve um processo canalha tocado por um promotor bolsonarista, que eu já vim falar aqui, aqui que eu ganhei de cabo a rabo, claro que eu devia 400 milhões, e que eu estava lavando 400 milhões com superchat. Eu ganhei de cabo a rabo. Só um pequeno detalhe, antes do Renan responder aqui. Se uma pessoa tivesse uma dívida de 400 milhões de reais, assim, a pessoa era para ter sido muito grande. Era para ter tido, sei lá, uma grande empresa, uma grande companhia, um conglomerado de empresas que faliu e a sua dívida ficou de 400 milhões. Para você terem ideia do quão mentiroso isso é, só pela desproporcionalidade do valor. Absurdo. Eu nunca devi 400 milhões de nada. Isso em superchat, né, Lenin? Já superchat. É mais do que a Google faturava no ano no Brasil. É completamente lunático. 2. Aí depois tinha uma matéria do UOL que eu devia 6 milhões. Depois tinha uma outra que eu devia 3 milhões. Depois tinha outra que eu devia 1 milhão. Eu não devo nada. Eu não devo nada disso. Eu fui proprietário de uma empresa que eu recuperei. Ela tinha dívidas antes de eu assumir. Essas dívidas, em grande medida, eram dívidas tributárias antigas, cujo fato gerador, uma boa parte é dos anos 90. Nos anos 90, 98, que uma dessas dívidas era, eu tinha 14 anos. Eu fiz um trabalho que é honestíssimo, que é pegar uma empresa que tem problemas e tentar recuperar. E trabalhei muito bem com essa empresa. Meu pai trabalhou com outras. E tem nada de... Detalhe, boa parte dessas empresas que ele recuperou são empresas que, eu tenho certeza absoluta, devem empregar dezenas, centenas de gente. Pensa o tanto de pessoas que hoje têm um emprego, têm uma renda, têm um sustento. Porque a empresa que ela trabalha hoje, no passado, ela foi recuperada. Seja pelo próprio Renan, por alguma outra pessoa que fazia o mesmo trabalho do Renan. Errado nisso. Trabalhei por um período, o setor dela quebrou, o setor de metalurgia no Brasil passou por muita dificuldade, eu saí da empresa. Ponto. Eu não tenho nenhuma dessas dívidas. Ao que tem uma matéria maldita, eles ficam tentando colar isso comigo, que é tudo mentira, e eu tô com as certidões todas. Então, assim, quem quiser jogar isso vai se dar mal, porque eu tenho todas as certidões, não devo nada e tô bem tranquilo sobre esse tema. E mais, só que agora eu vou provocar. Sabe quem não deve nada, ou não deve nada pra Receita? O Vorcaro. Quem não deve nada? Empresário que ganha renúncia fiscal e não precisa pagar imposto. Um empresário que vive muito bem e que não vai passar nenhum perrengue que o Renan passou nessa parte, é um tal de Salim Matar, dono da Localiza. Pesquisem, assim, pessoal que gosta do Zema, coloquem Romeu Zema, Salim Matar, isenções fiscais, Minas Gerais, para vocês descobrirem, né, o que o empresário pode fazer para não passar pelos problemas que o Renan passou. Empresário amigo de governadores aí, recebe renúncia fiscal, não precisa pagar imposto. Aí esses caras não devem nada. Empresário amigo do governo, a loja da Copenhagen do Flávio Bolsonaro, essas aí não tinham problema nenhum, não tinha dívida, não tinha nada. Porque essas aí eram empresas, em grande parte, né, aparentemente ligadas à corrupção, a esquemas. O brasileiro, saiu estatística agora, o brasileiro tá devendo. O empresário brasileiro tá quebrado. A maior dica para quem quer ser um empresário muito bem sucedido no Brasil: compre político, contrate escritórios de advocacia de esposas de ministro do Supremo, faça lobby com o meio mundo, coloque suas empresas também como lavanderias de dinheiro, que tá pronto. Você vai ser um empresário de sucesso no Brasil. Então eu vou recriminar o empresário brasileiro que tá devendo? Eu não. Se eu tivesse devendo, também não seria problema algum. A questão é que nem isso eu tô. Pessoal, eu vou terminar de fazer o react por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou estar postando ele agora às 6 da tarde. E, pessoal, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Amanhã, 7 da noite, eu vou estar fazendo uma entrevista com um pré-candidato a deputado federal pelo estado do Pará. Espero ver vocês nessa entrevista. Também, no comentário fixado, tem os links para você entrar na minha comunidade, lá no WhatsApp, para você poder conversar comigo, me mandar sugestão de conteúdo, conversar com a galera que já está nesse grupo.
entrar na lista de transmissão no Instagram para você acompanhar as principais novidades do meu canal, além, é claro, de assistir as minhas lives semanais todo domingo às 4 da tarde. É isso, pessoal. Fique com Deus. Até mais. Deus abençoe a todos